Bom dia a todas, todos, todes. Como estão? Eu espero que bem. Vamos então às senhas diárias de hoje. Antes, deixa eu lembrar uma coisa. Eu preciso urgentemente, alunos, alunas, adultos, crianças, velhos, vocês, pessoas que vocês conhecem e que queiram aprender violão, flauta doce, música, teoria musical, não só a teoria, mas também os sentidos da música, o espírito da música. Eu preciso urgentemente, eu estou sem contrato de trabalho, sem uma renda, e preciso mesmo. Se quiserem, também pode ser uma ajuda ao meu trabalho de reflexão bíblica para vocês, para todos que quiserem. Eu faço de graça. Mas eu estou sem renda e toda a minha reserva vai acabar rápido. Então, eu peço a vocês, peço mesmo, se puderem, claro, se quiserem. Muito obrigado. Se colaborarem, se ouvirem, se compreenderem essa minha situação. Vamos lá então à reflexão do dia de hoje. Eu peguei antes da pandemia, pouquinho antes de começar a pandemia ali. Eu acho que foi alguns dias antes ali, em 2020, já em março de 2020. Carona com uma família que trabalhava lá nessa escola. Eu trabalhava na igreja, mas junto à escola. E eu peguei carona com o marido de uma trabalhadora de lá. E já estávamos nessa influência dos crentes, assim, fanatizados, né? E como eu já tinha cabelo comprido, quando eu entrei no carro, o marido dela começou a citar muitos versículos bíblicos claramente para me constranger por ter o cabelo meio comprido. Mas muito assim. E me constrangeu. Eu cheguei a ficar mudo. Quando ele já estava perto de casa, eu pedi para descer. Porque eu não ia discutir com ele dentro do carro, junto com a esposa e uma outra pessoa, não ia fazer isso. Porque esse pessoal, ele se baseia, nas emoções, ele se baseia numa carência emocional de ter de se apegar a um tipo de religiosidade que eles se sentem superiores e com isso querem forçar os outros a aceitar o seu fanatismo, aparentemente radicalismo, e assim humilhar as outras pessoas que não vão aceitar porque tem pensamento diferente, ou outra religiosidade, outras convicções. Sabe, isso não é uma fé radical. Eles chamam isso de fé, mas isso na verdade é uma espécie de egoísmo.
Por isso, o título destas senhas para hoje, dia 13 de julho de 2023, uma quinta-feira, Dia Mundial do Rock, o título que eu dou para estas senhas, que eu trago da leitura dos versículos e textos de hoje, o título é A Radicalidade de Jesus é Simples e é Boa. A radicalidade em Jesus, de Jesus, da fé em Jesus é simples e boa. O que Jesus quer é tirar dos fardos dos seres, das costas dos seres humanos, os fardos pesados. É tirar de nós fardos pesados para que nós sejamos leves, simples, para ser bons, para amar. O primeiro versículo para o dia de hoje, das senhas de hoje, dia 13, vem do livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 22. O contexto é assim: o Rúben, que é um dos filhos de Jacó, vendo um dos seus irmãos, o José, sendo capturado e vendido como escravo para os egípcios, ele pede o seguinte: não derramem sangue, não matem o irmão de vocês, não matem o irmão de vocês. Vocês lembram Gênesis capítulo 3, lá depois do primeiro pecado, Gênesis capítulo 4, depois do primeiro pecado lá da maçã, aquela que não é maçã, ali vem o assassinato. O Caim mata o Abel. E aí Deus pergunta para o Caim: onde é que está teu irmão? Aí o Abel diz: acaso sou eu responsável pelo meu irmão? É sim. Você é responsável pela vida do seu irmão. Tu vale para a humanidade. E Rúben diz aos seus irmãos: não derramem sangue. Não derramem sangue. Tem gente que se diz cristão e faz campanha para armas. O segundo texto, segundo versículo para hoje, vem da primeira carta de Paulo aos cristãos e cristãs que moravam na cidade de Tessalônica, capítulo 5, versículo 15. Vejam como é simples a radicalidade de Jesus. Procurem sempre o bem, procurem sempre o bem um dos outros e das outras, o bem de todos e todas. Desculpe, eu esqueci de fazer o chá para hidratar a garganta. Radicalidade de Jesus é isso aqui, é isso. Não é ficar dando showzinho de moral. Essa é a radicalidade que Deus exige. Procurem sempre o bem uns dos outros e das outras e o bem de todos e todas. Simples. Depois vai aparecer isso em comparação às leis religiosas que
que alguns cristãos queriam impor lá no início. E impuseram, boa parte impuseram. Mas aqui vai ser a discussão de uma dessas leis radicais. Radicais. Leis. Não é lei. É muito mais simples do que Jesus exige. A oração para o dia é escrita por Susanne Brandt. Nós vemos pessoas passando por sofrimentos, sua dignidade sendo ameaçada por zombarias e violências, com feridas invisíveis. Por causa das zombarias, violências orais, mentiras, fake news, contra elas calúnias, né? Temos que identificar o que as pessoas nos falam por sinais silenciosos. Às vezes tem pessoas nos pedindo ajuda, às vezes na frente do agressor, por sinais. Eu sei como é que isso é. Quando, por exemplo, o patrão de uma pessoa é o agressor e o trabalhador machucado, trabalhadora machucada, nos pede ajuda, mas não pode dizer, porque senão ela vai ser demitida ou sabe lá o que. Pratiquemos a paz e ensaiemos a justiça. Vivamos amor, ofereçamos perdão e faze-nos agir contra a guerra, contra a violência, mas cantar em nome do único Deus. O Deus Javé libertador que ama ao próximo, à próxima, especialmente ao que sofre. Não é? A radicalidade de Deus é amar. Não é ficar vomitando lei. E amar é uma decisão simples. Ou você ama ou não ama. Não é se, por exemplo, tu obedece às leis radicalmente, como, por exemplo, lá no início da igreja achavam que a circuncisão era importante. Essa é uma lei, uma tradição, uma norma que faz parte obrigatória de se tornar um judeu, para se tornar um cristão, porque para se tornar um judeu, um cristão teria que obedecer à radicalidade da lei judaica. Radicalidade e exclusividade. Bolufas. Ser cristão não é ficar obedecendo radicalidade de lei, mas radicalidade de amor. Do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 4 a 12. O livro dos Atos dos Apóstolos, ele fala ali da construção das primeiras comunidades cristãs. E aí vejam uma discussão sobre a radicalidade de ser cristão. Tem que se circuncidar. Bolufas. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles. O Paulo e Barnabé foram para Jerusalém relatar coisas que tinham acontecido com eles nas viagens que eles fizeram
pregando o evangelho por outras cidades. Então se levantaram alguns do partido dos fariseus, os moralistas, legalistas, né? E eles disseram, esses eram fariseus que tinham se convertido, mas trouxeram junto aquele moralismo fariseu. É necessário circuncidar esses novos cristãos e exigir que eles obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para conversar sobre isso. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e falou: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus nos escolheu dentre vocês como pregadores para que os gentios ouvissem de nossos lábios a mensagem do Evangelho e crescem em Jesus. Deus, que conhece os corações humanos, demonstrou que os aceitou, os gentios, os não-judeus, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Eles já não estão mais só falando da circuncisão, eles estão falando da lei de Moisés, que é uma chatice. Leiam lá Levíticos, Deuteronômio. Tem gente que ainda quer fazer isso hoje, obedecer aquelas leis atrasadíssimas. Jesus dizia: está escrito na lei de Moisés? Tá bom, eu porém vos digo. Não é assim. Vamos ver lá nos evangelhos. Jesus diz que a lei nem sempre precisa ser obedecida. Antes amar ao próximo e à próxima do que obedecer à lei. Isso Jesus fala. De modo nenhum. Nós cremos que somos salvos pela graça de Jesus. E eles também. Pela graça, não pela lei. Então, toda a assembleia ali, cristãos ali, os apóstolos, estavam em silêncio e ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais, maravilhas, que por meio deles Deus fizera entre os não-judeus. Está vendo? É simples. A radicalidade é o amor, não a lei, não obediência. Não precisa, é simples. Façam o bem uns aos outros e outras. E o segundo texto vem lá do Evangelho conforme Mateus, capítulo 5, versículos 13 até 20. E vem o Mateus capítulo 5 é o capítulo das bem-aventuranças. Ontem eu disse que do 13 em diante eram as mal-aventuranças. Ai dos que juntam casa a casa. Não, eu tenho esse texto tão na minha cabeça, mas esse texto que vem depois das bem-aventuranças, que eu citei, que vinha a partir do capítulo 13, não, esse foi um trabalho que eu fiz sobre as bem-aventuranças lá na faculdade. E que ficou muito na minha cabeça. Acho que foi um dos primeiros trabalhos ali que eu fiz, assim, de teologia mesmo. Teologia, de pegar a Bíblia, interpretar e escrever a interpretação.
Então, Mateus 5, as bem-aventuranças, dali em diante, adiante do versículo 13, ali ele começa a falar da radicalidade da vida dos cristãos. Então, Mateus capítulo 5, versículos 13 a 20, diz assim: vocês, discípulos, discípulas, vocês são o sal da terra. Se o sal perder seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado. Vocês são a luz do mundo. Não se acende uma luz para escondê-la. Não se pode esconder uma cidade, seus prédios, debaixo de um monte. Ela é para ser vista. E também ninguém acende uma vela para colocá-la embaixo da cama. Ao contrário, a gente coloca a vela num lugar apropriado para que ela ilumine. Assim brilhe a luz de vocês diante dos seres humanos, para que vejam as boas obras e glorifiquem a Deus Pai que está nos céus. Mas não pensem que eu vim abolir a lei, os profetas, o passado. Não vim abolir, mas cumprir, de verdade. E isso eu digo para vocês. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá tudo que está escrito, a lei, nem a menor das letras, nem o menor traço, até que se cumpra, tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer aos meus preceitos, meus mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar outras leis, será chamado menor no reino dos céus. Mas aquele que pratica e ensina meus preceitos e mandamentos, este será considerado grande no reino dos céus. Pois eu digo, se a justiça de vocês não for muito superior à dos legalistas e mestres da lei, legalistas, moralistas, que ficam vomitando moralismo, dando show de moral, se a justiça de vocês não for maior do que a justiça dessa gente, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. A radicalidade de Jesus é bem simples e não é legalismo nem moralismo. Um grande abraço, até amanhã.